Boa tarde a todos. Eu sou Silvio Langer e trabalho na rede de colégios maristas. Sou supervisor de tecnologias educacionais e respondo, então, pelas implementações de tecnologia educacional dentro da rede de colégios. E comigo também o Tarcísio. Quer se apresentar, Tarcísio? Sou o Tarcísio Pustinger. Também trabalho com inclusão digital na rede marista. Anos atrás também trabalhei no Centro de Recondicionamento de Computadores e atualmente estou em Santa Maria, no bairro Santa Marta, desenvolvendo o trabalho de inclusão digital com crianças e jovens. Muito bem. Então, a temática da nossa fala dessa tarde é tecnologias livres como ferramenta na educação. E duas questões em relação a esse problema, ou a essa problematização. A primeira delas é possível e a segunda, como isso é possível. Dessa forma, então, nós poderíamos inicialmente tentar problematizar essa pergunta, ou esse desafio, e dizer, primeiramente, se a gente colocar dessa forma, que as tecnologias livres, elas são possíveis na educação. E aí a gente pergunta se isso é possível. Então, essa é a primeira pergunta que a gente tenta responder na nossa conversa. E gostaríamos também de poder, no final da nossa conversa, abrir um pouco para que vocês também possam se posicionar ou dar as suas contribuições quanto a essa questão. E depois, se isso é possível, então, como isso seria possível de ser realizado? E aí nós gostaríamos de apresentar algumas iniciativas que nós desenvolvemos hoje nas unidades sociais e também nos colégios para tentar responder a essas questões. Uma das questões que eu gostaria de destacar aqui, primeiramente, que a tecnologia, ela sempre vai servir como um meio e não como um fim. Certo? Podemos passar. Isso ela é um meio. Uma das questões que nós precisamos também entender, e esse acho que é o grande desafio para todos nós, quando nós pensamos em tecnologia, sejam elas livres, sejam elas proprietárias, é pensar qual é o propósito quando nós adotamos uma determinada tecnologia dentro da educação, dentro desse segmento. Se nós olharmos, por exemplo, para um cenário como um todo, acho que todos nós concordamos que, em determinadas áreas, a tecnologia hoje ela está muito avançada e a aplicação dela, sem ela, muitas melhorias não seriam possíveis. E que dentro da educação, os passos que nós damos na utilização da tecnologia, elas ainda são muito menores. Nós não conseguimos efetivamente potencializar a utilização da tecnologia dentro da educação, como em outras áreas. Acho que isso é um desafio dentro do nosso, que a gente também precisa tentar entender. E essa é uma provocação, portanto, qual é o propósito quando nós adotamos tecnologias dentro da educação. Podemos passar? E aí a gente começa a tentar responder a essa pergunta, e eu trago, então, 3 aspectos relevantes para o nosso ponto de vista em relação a isso. O primeiro deles, porque nós pretendemos, então, impactar na aprendizagem dos estudantes. E nisso, o software livre e a filosofia do software livre, creio que tem muito a colaborar. Quando nós trabalhamos com a questão do compartilhamento do conhecimento, com a dimensão da colaboração, esses aspectos eles têm muito a acrescentar na aprendizagem do estudante. Nós poderíamos tranquilamente dizer assim que isso hoje muda muito a lógica de sala de aula, onde muitas das nossas escolas ainda estão muito centradas no ensino do professor, onde ele contém o conteúdo e os estudantes estão ali apenas para aprender, quando, se nós trabalhássemos numa lógica da colaboração, do compartilhamento do conhecimento, quem é o centro é o estudante. Creio que hoje nós temos feito os movimentos de refletir em relação a isso, mas ainda não conseguimos efetivar isso de fato. E uma segunda questão, que eu acredito que as tecnologias
possam favorecer esse movimento. A segunda questão é a dimensão da autonomia e da capacidade de pesquisar. Quando nós trabalhamos com tecnologia, no sentido de trabalhar com a questão da colaboração, nós também entendemos que a tecnologia é uma ferramenta que pode levar o estudante a gerar uma autonomia. Quando nós conseguimos, um professor disponibiliza, por exemplo, seus materiais em sala de aula para que o estudante possa estudar em casa e trazer as suas dúvidas diante disso, quando eu posso ter ferramentas onde professores e estudantes consigam compartilhar as suas dúvidas e gerenciar as suas respostas, eu acredito que nós também estamos formando para a autonomia. Também acredito que dentro dessa filosofia do software livre, algo que nós podemos olhar para essa filosofia é a dimensão da capacidade de pesquisar. Quando nós abrimos um código e desenvolvemos e compartilhamos isso, creio que isso é uma questão muito associada à capacidade de pesquisar. Quando nós desafiamos os nossos estudantes para que ele vá um pouco além daquilo que ele viu, eu acho que nós estamos desafiando o estudante para tanto. E, por fim, acredito que desenvolver a criatividade é um terceiro elemento que a tecnologia possa favorecer muito. Hoje nós vemos um movimento muito grande em relação à questão dos espaços maker, onde nós, aos poucos, conseguimos ter, então, alguns adeptos. Quando nós começamos se nós pudéssemos trazer essas questões de uma forma mais forte para dentro do contexto educacional, eu acredito que o segundo aspecto que eu trago aqui, da capacidade de pesquisar, seriam muito bem contempladas. E algumas questões que nós gostaríamos de mostrar depois, elas têm relação com isso. E aí vem a primeira pergunta, então, que a gente tenta responder, ou a segunda. É possível adotar tecnologias livres? Bom, se nós entendemos que a tecnologia hoje ela é possível de ser adotada dentro da educação e ela potencializa a aprendizagem dos nossos estudantes, a questão é se eu posso adotar tecnologias livres. E aí, como eu disse anteriormente, eu acho que a questão da colaboratividade, da criatividade e a gestão do conhecimento são três aspectos essenciais para essa questão. E por isso que eu digo que sim, que é possível que nós possamos adotar tecnologias livres dentro dessa questão. Eu ainda diria assim que, dentro dessa dimensão das tecnologias livres, hoje nós temos um contexto muito favorável para a adoção de tecnologias livres. A primeira delas, eu diria que é a computação em nuvem. Por quê? Se nós voltarmos 5 anos, ou quem sabe um pouco mais, nós não tínhamos esse cenário favorável que nós temos hoje de conseguir, em qualquer dispositivo, acessar os nossos arquivos, por exemplo. Eu não teria a possibilidade do professor, por exemplo, disponibilizar um arquivo e o estudante acessar do seu telefone, instantaneamente, em sala de aula, aquele arquivo. De usar outras ferramentas que permitam isso. Então, a Web 2.0 é uma outra questão que eu acredito que vai favorecer muito a adoção de tecnologias livres. Acho também que isso tem favorecido o desenvolvimento de tecnologias livres. Se algum tempo atrás nós tínhamos dificuldade para desenvolver soluções, hoje na internet nós conseguimos achar muita informação. Se nós conseguirmos fazer a mediação de forma que os professores consigam usufruir toda a informação, ou pelo menos parte dela, em sala de aula, ou dentro do contexto de educação, eu acredito que aí nós temos muito de desenvolvimento de criatividade e também de muitas soluções que os nossos próprios estudantes consigam desenvolver. Acho uma outra ferramenta essencial a questão das redes sociais para esse desenvolvimento, aliada à questão do compartilhamento da informação e hoje, cada vez mais, a criação de aplicativos. Então, hoje, em muitas das nossas escolas, nós percebemos que vários estudantes nos surpreendem. Nós temos hoje estudantes de 12, 13 anos desenvolvendo soluções em PHP, em Python, enfim. Claro que isso hoje não é a regra,
mas nós temos vários estudantes que hoje, por meio da mediação do professor, por meio do trabalho colaborativo, por meio da informação que está disponível dentro da web, eles conseguem desenvolver de uma forma muito autônoma várias aplicações. E aí, eu não poderia deixar de dizer que para tudo isso, para que de fato as tecnologias livres possam ser efetivadas dentro da sala de aula, dentro do contexto educacional, nós precisamos contar com o professor. Se ele de fato não fizer uso dessas ferramentas, se ele não se apropriar dessas dimensões da colaboração, do estudante pesquisador, provavelmente ele não vai proporcionar uma mediação. Então, isso é uma questão necessária, no meu ponto de vista, para que, de fato, nós possamos fazer uso de tecnologias livres no contexto educacional. E, por outro lado, eu também entendo que, muitas vezes, é necessário que a gente tenha um processo de capacitação desses professores, que nós possamos, então, mostrar para o nosso grupo de professores, ou dentro desse contexto educacional, até mesmo para os nossos gestores, as possibilidades que as tecnologias livres têm e de como elas podem ser implementadas ou adotadas dentro do nosso contexto escolar. E aí, uma segunda pergunta, ou a terceira: como é possível adotar as tecnologias livres? Certamente, pode passar. Temos aqui uma imagem, né, que está aqui. Todo mundo se localiza onde foi? Talvez? Tá? Pode clicar aí que talvez vai aparecer o escrito. Essa imagem foi na frente do Vaticano, quando foi Bento XVI eleito em 2005. E aqui em 2013 com o Papa Francisco. Vejam só que no mesmo cenário, uma mudança em questão de menos de 10 anos. Então, como as coisas mudam. Então, no primeiro momento, aparecia algum outro telefone, e isso era considerado até um luxo. Todo mundo ter um telefone, uma máquina fotográfica e tal. E hoje você percebe que em questão de poucos anos, no mesmo lugar, no mesmo cenário, milhares de telefones ao mesmo tempo registrando um único momento. Então, vocês podem ver que, às vezes, num evento que acontece ao redor do mundo, acontece um cenário, como se diz assim, uma produção de terabytes, de heptabytes de informação sobre um evento. Então, é assim que nós estamos vendo que essa adoção da tecnologia livre, ela está entrando em nossas casas. Já entrou, ou já faz parte, e sendo que já não tem como retroceder. A tendência é sempre poder criar mais, sempre buscar mais e alcançar novas formas para poder integrar essa tecnologia na nossa vida, na nossa realidade e outras coisas mais. Se nós analisarmos também, hoje ali está aparecendo os relógios aí inteligentes que conseguem medir a nossa pulsação, o nosso sangue, o nosso movimento, como é que está a nossa saúde e outras coisas mais, produzindo uma informação que é mandada para a medicina ou usada em outras áreas aí também do conhecimento. Então, assim, uma das coisas que aparece bastante é a utilização do Bring Your Own Device. Traga seu próprio dispositivo. Eu tenho aqui dois dispositivos, dois aparelhos, que já podem ser integrados ao telefone. Então, eu não preciso gastar mais um aparelho para me conectar. Eu posso já usar o meu aparelho. Seja lá a multiplataforma, seja proprietário ou livre, eu posso conectar esse drone ao meu celular. Eu posso conectar essa Jabuti ao meu celular também. Então, isso, como é que nós podemos levar para dentro da sala de aula, dentro de ambientes de educação? Então, se nós colocarmos aqui, eu tenho aqui essa Jabuti, faz parte do projeto Jabuti. Eu posso dar um comando aqui do meu telefone e ela já está executando um pequeno movimento, simplesmente usando o telefone. Então, eu não preciso gastar mais um aparelho para me conectar a este aparelho, eu simplesmente posso colocar aqui.
proprietário ou livre. Eu posso fazer com que esse drone, esse aparelho aqui, me conecte ao celular também. Enquanto o aparelho está movendo ao redor do meu campo, da minha cidade, eu estou fazendo uma pesquisa, um georreconhecimento, fazendo uma geolocalização de coisas, eu posso estar vendo daqui do meu telefone aonde está o aparelho. E eu busco essa informação para integrar no meu trabalho, no meu negócio, ou até na área da educação, isso ali. Então, essa questão do BioD também já está aí. Então, simplesmente, com toda a tecnologia pronta. Se está me faltando alguma coisa, eu simplesmente faço o download da aplicação, coloco e já me conecto. Tá? Então, assim, esse drone que está aqui, ele já tem aplicação. Eu só simplesmente escolho a plataforma. Ou é proprietário ou é livre, coloco e já faço a utilização desse recurso aí. Então, vejam só, né, que junto com a robótica educacional, vem, né, todas as placas de Arduino, de Jabuti Edu, tem vários projetos que já estão aí se colocando, que de uma forma ou de outra nós precisamos ensinar essas crianças, esses jovens. Eu particularmente tenho trabalhado vários anos ali na educação, o que eu percebo, tem que ensinar. Senão, o que acontece? Eles vão entrar em outros mercados, seja aí da droga, da criminalidade e outras coisas mais, né? Se nós analisarmos aí nos últimos 10 anos, teve um aumento da criminalidade entre jovens aí, de 16, 18 anos. Né? Já estamos aí falando também da redução da maioridade penal, essas coisas mais ali. Mas em vez de pensar nesse tipo de reflexão, por que nós não estaríamos pensando em levar mais conhecimento para dentro da sala de aula? Né? Envolver os jovens com projetos, envolver os jovens com tecnologia que está ali, facilitando muito mais coisas aí. Né? Eu até, quando eu estava pesquisando ali também, né, sobre a utilização dos drones, ali alguém fez um projeto com autistas, que estão sempre dentro de casa, os autistas têm todos vários problemas, simplesmente colocou um drone, começou a chamar a atenção deles, começou a fazer um trabalho e de repente esses autistas estavam correndo atrás do drone, buscando uma coisa, se interessando por uma imagem e outra. Então, às vezes assim, a tecnologia aparece, é criada e as pessoas é que vão saber o que fazer com ela. Né? O drone já foi usado ali até para transportar remédios ali para remédios abortivos de um lugar para outro. Já foi utilizado para essas aplicações. Já foi usado ali para questões de drogas, de armamento, contrabandos e outras coisas mais. Mas se nós pensarmos qual é o potencial que isso pode acarretar para a nossa educação, né? A possibilidade de abrir novos negócios, né? Como é que nós podemos... Passa o outro que tem. Bom, eu estava falando aí. Comecei a falar um pouquinho antes. Passa mais outro. Isso, dessa utilização de drones, né? Então, estudantes e professores estão ali, que um pode aprender com o outro. Né? O professor não é só o que mais detém o conhecimento, mas ele se torna conhecedor e aprende junto com os jovens. Né? Hoje tem várias coisas que o professor não sabe tudo. E às vezes a gente não consegue saber tudo, enquanto que uma criança, ele já olha e já começa a entender o que ele pode fazer. Né? Então, a utilização dos drones também pode construir um forte programa de habilidades acadêmicas, de carreiras, para estudantes com necessidades especiais também. Nós temos que pensar também numa educação inclusiva. Que muitas pessoas, às vezes, estão ali esperando a oportunidade de serem incluídas de uma forma ou outra no mundo digital, ou no mundo social, no mundo de relações, nos negócios também. E também temos que pensar novas habilidades de trabalho para eles, e prepará-los para novos mercados. Né? Hoje já está se falando aí a utilização desses equipamentos, né? em utilização dentro de várias profissões, e que precisam formar novos profissionais. Né? Talvez hoje, em 2015, nós não temos alguém especializado. Qual é a profissão daquele que opera drones? Mas, quem sabe daqui
2, 3 anos, 5 anos, nós temos alguém profissional que ganha vida, melhora a qualidade de vida usando esse equipamento. Então, acho que é uma questão assim bastante forte, bastante importante de colocar. Então, podem passar. Aqui também está os exemplos de utilização, né? Então, facilidade de ângulos de filmagem por produção cinematográfica, né, que já está sendo usado dentro de empresas de televisão, de rádio, de informação. Hoje está sendo coberto protestos, manifestações, já se utiliza esse equipamento. Análise espacial de escalas próximas com bom nível de detalhamento. Conhecer também as áreas de instabilidade, às vezes, que temos em nossas vilas ou em nossas cidades ali, que diz assim, barragens que possam cair, regiões contaminadas, busca por sobreviventes e outras coisas mais. As áreas que precisam ser catalogadas para anexações imobiliárias, são novos elementos que hoje, tantos espaços que nós temos dentro das cidades que às vezes estão desordenados e que nós precisamos ajudar a colocar, porque tudo isso dá uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Pesquisas relacionadas à observação de espaço e fluxo de pessoas, produção de mapas personalizados, inteligência, vigilância, segurança e outras coisas mais. Então, nós vemos assim que a utilização desses equipamentos acaba se abrangendo em várias outras áreas. Pode passar. Tá, passa 2 antes aí. Passa antes. Mais... Aqui, antes que eu tinha passado essa parte, né? Então, nós, assim, dentro da Rede Marista, nós também já estamos usando esses aspectos da robótica, né? Dentro dos colégios que possuem já a robótica curricular. Então, hoje uma criança, ela já pode aprender a manusear um robô, fazer pequenos comandos, pequenos controles, né? E colégios que também estão usando já a robótica extracurricular. Então, de uma experiência para outra, vai se crescendo. Conforme vão surgindo novas aplicações, vão surgindo novas ideias e novas criações. Eu me lembro, anos atrás, quando foi a primeira tartaruga, ainda precisava ser escrito o nome, os comandos nela, né? Tinha um pequeno teclado, tinha que ir lá colocar, mandar executar. Hoje, você já tem a aplicação do BioD, do aparelho, do dispositivo próprio, utilizando e se conectando diretamente aí. Tudo sem fio, muito mais econômico, e colocando 20, 30 jovens ao mesmo tempo. Nós já fizemos experiência, nós já colocamos 22 estudantes conectados ao mesmo tempo nessa Jabutiaqui. É um projeto que já está ali, o pessoal está aí trabalhando, mas nós já fizemos experiência. Então, é possível conectar 20, 30, 40 alunos numa sala de aula e, a partir dali, colocando um aparelho só. Então, não precisamos um aparelho por estudante. Basta simplesmente um aparelho e esse aparelho consegue conectar toda uma rede de escolas, né? Com 200, 300 ou 500 jovens ao mesmo tempo. Então, são oportunidades que aparecem e que agregam também dentro do currículo escolar. Então, olha ali, aqui também o desafio de robôs, né, que também vem assim da parte, ou podemos pegar um robô pronto, já confeccionado, ou também eles podem criar. Dentro dessa perspectiva, dentro do fazer, né, da pessoa se envolver, do jovem produzir. De onde vem o aparelho? Como buscar aquele motor, a fazer aquela ligação, como passar energia? Isso vai envolvendo uma série de aspectos de matemática, de física, de combinação, que coloca e que adquire um conhecimento que vai trazer para a realidade novas coisas. Um outro aspecto também que a gente quer colocar é também a adoção das impressoras 3D, né, que é um espaço para a criatividade. Né, tem hoje
Algumas empresas estão colocando assim, que a impressora seja junto com a robótica. Por quê? Você vai lá, eu preciso produzir uma peça para esse robô. Então, eu não vou precisar ter um aspecto proprietário da robótica para ter aquela peça. Mas eu posso simplesmente, eu preciso dessa peça e coloco ali. Então, já usa a impressão 3D, dentro de sala de aula, já coloca, já vai criando, já vai fazendo uma nova experiência. Então, isso também ajuda a fazer com que o próprio estudante seja um pesquisador. Busque por si, tenha a sua ideia, o aspecto de criatividade e de oportunidades seja maior e melhor aplicado. Só comentando algumas informações também. Uma é, em relação à questão das impressoras 3D, hoje nós temos, junto com o material didático, um projeto de que, além do material didático, também existe uma plataforma digital, e nessa plataforma digital os estudantes possam fazer download de peças, não das peças propriamente, mas do projeto 3D, para que eles possam, então, fazer a impressão e trabalhar a dimensão, de fato, de tornar aquilo palpável. Muitas vezes, alguns aspectos que são muito mais abstratos, de que os estudantes possam imprimir aquele artefato e possam manipulá-lo em sala de aula. Deixa eu só... Pode voltar. Aí. Tá bem? Mais um. Aí, obrigado. Aqui também, hoje, quando nós trabalhamos a dimensão da robótica educacional, por um bom tempo nós adotávamos apenas as peças do Lego. Então, a gente trabalhou por muito tempo dentro da rede somente a questão do Lego. Com o surgimento do Arduino, nós também começamos a adotar essas placas para o trabalho. E, para nossa surpresa, nós temos hoje várias escolas e unidades sociais que adotam essas placas para a construção do Arduino. Quais são as implicações que isso possui hoje? Primeiro, que nós precisamos ter alguém que, de fato, domine essa tecnologia. Então, isso é uma primeira implicação que a gente tem. Trabalhar com placas Arduinos também implica que essa pessoa que vai trabalhar, ela tem algum conhecimento mínimo de eletrônica e de programação. Também é verdade que hoje esse trabalho tem nos surpreendido bastante, porque conforme o instrutor, conforme o professor, ele consegue fazer a mediação e consegue fazer a construção do conhecimento muito bem, porque muitas informações hoje, elas estão disponíveis. Então, isso tem permitido que a gente tenha trabalhado cada vez mais, e as escolas têm adquirido cada vez mais placas Arduino e trabalhado com o conceito de robótica livre em detrimento do Lego Zoom. Okay? O projeto Jabuti, o Tarcísio já falou um pouco. E eu acho que um resultado dessa questão é que quando nós trabalhamos esse número aqui, no extracurricular, por exemplo, que é um número bastante alto, pelo menos metade dessas escolas hoje, elas trabalham somente com placas Arduino. Ou então a gente tem, em boa parte dos nossos colégios hoje, com os estudantes de Fundamental 2 e Ensino Médio, trabalhando com esse tipo de placas. Tá bem? Um outro resultado dessa questão é que anualmente, nós temos um desafio de robôs, onde nós temos duas categorias. Nós trabalhamos com uma categoria Lego Zoom e nós trabalhamos com uma categoria robótica livre. Quando nós começamos a... Não, pode deixar aí. Quando nós começamos a lançar o desafio de robótica livre, nós tínhamos poucas equipes inscritas. E esse número ele vem aumentando gradativamente a cada ano. O que também demonstra que cada vez mais a gente tem adotado isso como uma tecnologia livre dentro da sala de aula e dentro desses projetos extracurriculares. E aí é muito interessante porque quando a gente compara as tecnologias, o Lego e o Arduino, a mecânica que é necessária, o tempo que os estudantes que trabalham com as placas Arduino demandam, ele por vezes é muito mais. Mas eles conseguem criar uma gama de conhecimentos muito grande. Porque às vezes, para você montar uma engenharia que no Lego é muito simples de ser feita, às vezes com robótica livre você vai levar 1, 2, 3 horas para arquitetar, verificar como é que isso se encaixa, programar, testar se aquilo de fato vai funcionar, enfim.
Então, isso nós temos tido resultados bastante significativos nessa questão. Pode continuar. Pode passar para o penúltimo slide. Aí. E existem ainda duas questões, uma delas não estão apontadas aqui, que eu vou falar primeiro, que é a utilização cada vez mais de softwares para a programação, para o conceito de programação. Não sei se todos sabem, mas a Inglaterra é um país que, desde o ano passado, ela implementou uma legislação onde ela implementou a programação no currículo, na sala de aula, a partir dos 5 anos de idade. Então, os estudantes eles são desafiados a programar. Obviamente que essa programação utiliza programas, trabalha muito mais a ludicidade do que propriamente o conhecimento técnico que a gente trabalha na universidade, com linguagem de alto nível. Mas isso também tem sido cada vez mais inserido dentro do contexto escolar. Então, nós temos algumas experiências interessantes nessa questão. Por exemplo, a utilização de Scratch, ela pode ser uma das soluções que podem ser empregadas. E o bacana é que, muitas vezes, os estudantes, isso tem tido uma dinâmica de sala de aula muito interessante, porque o interesse dos estudantes tem aumentado, e nós trabalhamos várias habilidades e competências que, muitas vezes, o estudante nem se dá conta que ele está desenvolvendo. De novo, gente, é necessário que o professor consiga mensurar, consiga visualizar essas potencialidades. E, por fim, então, a questão das tecnologias educacionais, da adoção de aplicações baseadas em tecnologia livre. Eu, inclusive, deixo aqui, então, um link. Isso aqui é um repositório, uma tabela dinâmica, na verdade, com vários softwares educacionais livres que a URGS disponibiliza, certo? Então, a gente deixa aí essa dica. Hoje, se não todas, grande parte das nossas escolas adotam tecnologias livres, primeiramente porque muitas delas são baseadas no ambiente web, então elas são de fácil acesso para todos nós. Segundo, que a gente não pode esconder, adotar o conceito de robótica livre e ferramentas livres, normalmente elas têm um custo muito menor de implementação. Existem algumas desvantagens? Existem. Mas nota-se claramente que cada vez mais isso tem sido um caminho que dentro das nossas escolas ele tem sido adotado. E nas unidades sociais, eu acho que ele é a regra, digamos assim. Praticamente não se usa tecnologias proprietárias para o desenvolvimento da tecnologia apoiada à educação. E agora, então, a nossa proposição seria, nesses 10 minutos que nos faltam, abrirmos um pouco para a discussão. A gente deu um pouco da nossa contribuição aqui. Se alguém gostaria de fazer alguma contribuição, alguma pergunta, propomos, então, esse espaço agora. Alô, alô, eu sou Alberto Souza, eu trabalho com um projeto de educação também, com o sistema online relacionado à educação ao AVA. Eu peguei só a metade da palestra. Você chegou a falar, vocês usam software, linguagem de programação livre, vocês usam JavaScript, linguagens mais novas no ensino? Tu pode repetir tua pergunta? Eu não entendi quais são as tecnologias. Sim, vocês usam tecnologias novas e livres, por exemplo, JavaScript, no ensino? Diretamente, o professor não utiliza isso propriamente dito. Tá? A gente trabalha com a robótica livre, sim, a gente usa linguagens que são abertas, como Python, o próprio C, isso sim. Mas em ensino médio a gente não utiliza JavaScript, por exemplo. Com exceção, quando nós usamos, por exemplo, tem uma solução lá da Google, que é o Blockly. Normalmente, quando se trabalha com alguns estudantes de Fundamental 1 ou 2, dependendo do ano que eles se encontram, a gente faz referência àquele código que aparece lá, e aí sim a gente dá. Porque aí já é uma preparação para o estudante depois, o passo seguinte, normalmente ele vai trabalhar
alguma programação de mais alto nível. Nesse sentido, sim, mas por padrão, não. Olá, meu nome é Alan. Vocês só falaram de robótica. Vocês têm algum programa de incentivo ao uso de programas de uso em casa ou no escritório? A suíte de escritório mesmo, o LibreOffice, o uso de uma distribuição Linux, alguma coisa do tipo? Ou é só voltado para a robótica em si? Muito bem. Isso dentro da rede de colégios, a gente, como rede, existe um padrão definido. Hoje, nesse contexto, nosso padrão ele não é nem OpenOffice e nem Linux. Nas unidades sociais, a gente tem isso como um padrão definido. Então, a gente utiliza Linux, de fato, usa o OpenOffice, de fato. Nós temos em algumas escolas, nós trabalhamos com o conceito de dual boot, porque eu tenho um ou outro professor que conhece muito bem a plataforma, conhece, por exemplo, todo o potencial que os jogos educacionais, que essas plataformas disponibilizam, e dessa forma, então, eles fazem a adoção a essa solicitação. Mas isso é uma solicitação muito independente, assim, isso depende muito das pessoas que estão trabalhando numa determinada unidade. Não é hoje uma política da rede de colégios. Eu vejo assim que um comentário a mais. A questão tudo depende de formação. Formar profissionais na educação tem sido um trabalho assim que precisa de tempo, porque precisa ter um envolvimento. Então, às vezes, as pessoas ou os professores que tiveram primeiro contato com plataformas proprietárias, a tendência é que eles busquem as plataformas proprietárias, porque foi a primeira experiência que eles fizeram. Mas, por outro lado, também vi assim que professores ou estudantes que tiveram primeiro contato com plataformas livres e abertas, eles sempre vão voltar a essa fonte também. Então, assim, quem aprendeu com o proprietário, a tendência é que goste do proprietário, porque foi a primeira experiência. E se foi livre, a primeira experiência também, ele volta para lá. Então, acho que assim, se nós quisermos aumentar o número de profissionais trabalhando na educação com software livre, nós temos que investir nos jovens hoje. Fazer com que a primeira experiência seja em software livre. Senão, caso contrário, ele busca a plataforma proprietária, recebe aquelas vantagens, se limita àquilo e às vezes acaba se acomodando com isso ali e acha que tá tudo bem. Mas eu acho que se nós queremos e somos adeptos e partidários ao software livre, temos que investir na formação da juventude em software livre também. Só complementar também que dentro dentro do contexto de unidades sociais e de colégios, nós também usamos o Moodle como um serviço onde professores compartilham, então, os seus materiais com estudantes. Isso tem sido ainda... algumas escolas exploram muito essa ferramenta, outras não exploram. Mas hoje isso sim é uma política que nós temos adotado, que esse é o nosso padrão para disponibilizar arquivos. Existem hoje outras iniciativas nascendo, mas elas são muito no plano de projetos pilotos. Então, elas não estão consolidadas. Hoje, consolidado é o Moodle como uma ferramenta para distribuição de arquivos. É isso? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição? Então, agradecemos a presença de todos. 5 minutos? Bom, nós... bom. As ferramentas proprietárias estão mecanizando o ensino. Essa é uma boa discussão que eu acho que o Tarcísio trouxe para cá, né? Quando nós trabalhamos essa questão de como nós começamos a ensinar,
mudar essa chave tem sido, acho que, um grande desafio. De certa forma, eu acho que essa dimensão da experiência de onde nós começamos, se nós pensarmos... Eu vou pegar a minha experiência, por exemplo. No lugar que eu nasci, eu não tinha computador na minha casa. Eu fui ter o primeiro computador, o contato com ele, com 14 anos. A primeira experiência que eu tive foi um Windows. Então, depois eu fui conhecer o Linux e por muito tempo eu fui adepto, eu praticamente só utilizava esse tipo de ferramenta e isso foi por um bom tempo. Eu acho que, tanto que muitos projetos que nós depois fomos desenvolvendo, muitas unidades sociais, elas acabaram adotando, porque de fato nós reforçamos isso. Mas, de uma forma mais geral, eu acho que de fato isso precisa ser uma questão de política. Se ninguém de nós começar a adotar isso de uma forma mais massiva, eu acredito que nós nunca vamos ter o software livre como um padrão. Por outro lado, eu acho também que nós temos crescido muito na adoção de ferramentas livres, cada vez mais. E eu acho que uma das boas questões que se explicam a isso é a questão do custo. Eu acho que uma outra mentalidade que cada vez mais tem surgido e contribuído para a adoção progressiva do software livre, de tecnologias livres, é a questão da colaboração. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, a questão do Arduino, eu vou voltar para esse aspecto, porque é um exemplo muito bom que eu tenho visto dentro das escolas acontecendo. O que esses estudantes têm produzido de novidades e que você muitas vezes não esperava, é muito grande. Então, eu acredito que isso, aos poucos, é uma mudança que tem se constituído. Não acredito que elas estão mecanizando o ensino, se foi essa a intuição da pergunta, certo? E eu vejo que a gente está cada vez mais progredindo para isso, e acho que cada vez menos as ferramentas proprietárias elas têm tido espaço dentro do contexto educacional, eu diria, de uma certa forma. Essa, pelo menos, é a minha leitura. Não sei, Tarcísio, queres complementar? Bom, já que ele falou também, a minha primeira experiência também ainda foi aos 17 anos, com o MSX, o antigo MSX. Depois peguei a geração aí, Windows 3.11, depois 95, 98 XP, e fui ter contato com Linux somente em 2005, quando como se diz, administrador de sistema disse, olha, Linux é muito bom e tal, mas ele não tinha tempo de me ensinar. Eu perguntava para ele, ele dizia, não, tu tem que estudar e tal. E eu fui ter o primeiro contato mesmo com Linux profissional em 2007, onde eu comecei a fazer curso e tal, e a partir dali de 2007 fui também trocando o meu aspecto ali. Então hoje eu consigo trabalhar com as três plataformas proprietárias ali, tanto Windows, Linux, Macintosh, Android ali. Então a gente vai se envolvendo com as coisas. Mas eu vejo assim que na educação, eu volto assim a frisar, se a gente quer ter mais adeptos ao software livre, vamos formar as crianças. Porque aqueles que já aprenderam, dificilmente às vezes se convertem, ou mudam, ou entendem a verdadeira filosofia como a gente quer. Então se a gente quer, vamos começar a partir da educação, e a gente tem um grande potencial também dentro das escolas. Senão, caso contrário, vamos repetir o sistema imperialista, corporativo que está aí, e que às vezes ele sempre se demonstra resistente a mudanças. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e continuamos também juntos nesse momento. Outras perguntas também a gente pode atender nos corredores.